Olá, tudo bem? Sou Henrique Marcon, proprietário do Grupo Aliada. Hoje estou aqui com meu amigo Washington, né, para tirar algumas dúvidas, que foi algum levantamento de alguns clientes, corretores também, sobre patrimônio de afetação do condomínio Reserva Arvoredo. Muito obrigado, Washington, pela participação aqui. Eu acho que o intuito esse nosso bate-papo é tirar algumas dúvidas e esclarecer essas perguntas aí dos corretores, das imobiliárias e dos clientes também, para que fique bem claro. Tá? Perfeito, Henrique. Agradeço o convite, né? Estou aqui para ajudar e orientar. É um tema muito relevante, principalmente para quem investe, porque traz maior segurança e durante o programa a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre patrimônio de afetação, né? O que é patrimônio de afetação? Doutor, vamos começar. Quando a gente fala em patrimônio de afetação, o que exatamente significa? Patrimônio de afetação é um instrumento criado justamente para a proteção do consumidor, do comprador, do investidor. O patrimônio de afetação, o incorporador ele é obrigado a destinar parte do patrimônio que ele está vendendo, que é um patrimônio incorporado, para que ele fique afetado, tanto da parte jurídica quanto contábil. Para ficar mais fácil essa explicação, eu vou explicar como se fosse um bem de família. Então, o que acontece com o bem de família quando o devedor ele é acionado em uma ação de execução ou uma ação de cobrança? O bem de família ele é intocável. Ele é intocável por quê? Porque ele tem uma previsão legal que deixa garantido aquele bem como impenhorável, certo? No patrimônio de afetação, basicamente, acontece a mesma coisa. O incorporador ele segrega do seu patrimônio aqueles lotes ou aquele empreendimento, e esse empreendimento ele vai servir tanto para fazer a construção dos lotes ou da residência ou do prédio, porque ele serve tanto para loteamento quanto para incorporação de prédio e casas, né? E toda a parte de recebimento, pagamento, inclusive questões jurídicas, ele fica separado de todo o patrimônio do incorporador. E isso traz maior segurança. Inclusive, em caso de falência da empresa, algo nesse sentido, esse patrimônio ele não entra na massa falimentar. Então isso é bom para quem compra. Eu acho que traz um pouco mais de segurança aí, né, para o pessoal, né? Exatamente. Não só segurança, como transparência. Por quê? A lei prevê que é obrigado à criação de uma comissão de representantes. Essa comissão de representantes ela vai representar todos os compradores desse condomínio e a cada 3 meses a incorporadora ela é obrigada a alimentar essa comissão com documentos contábeis que demonstram que todas as vendas, todo o dinheiro destinado para aquele empreendimento está sendo utilizado naquele empreendimento. Então, realmente é fiscalizado, é auditado, então fica muito mais fácil e muito mais seguro para quem quer comprar um empreendimento que tem o patrimônio de afetação. Assim os investidores, então, eles acabam descansando o seu sono mais tranquilo. Então, como o recurso já vai ser usado exatamente específico para aquela obra, eu acho que então ele já consegue dormir mais tranquilo, então. Com certeza. Por quê? Porque a obra, muito provavelmente, se ele comprou, é porque o investimento é bom. E ela, como eu falei, ela não vai misturar com o patrimônio do incorporador. Então, por mais que o incorporador ele passe por dificuldade financeira, essas dificuldades financeiras não vão atingir aquele bem que está sendo destinado à venda por meio do patrimônio de afetação. Perfeito. Então tá, vamos aqui para uma outra pergunta aqui que o pessoal acaba perguntando para nós. Isso é importante, né? Tirar todas essas dúvidas, né? Por que o Reserva Arvoredo adotou esse mecanismo? Nem todos os empreendimentos adotam esse tipo de estrutura. No caso do Reserva Arvoredo, por que a gente escolheu o patrimônio de afetação? Então, a tua empresa, né, o teu grupo, é um grupo que está sempre preocupado em melhorar e dar maior segurança para quem compra, certo? O patrimônio de afetação ele não é uma obrigação, mas ele é uma faculdade que a lei traz para o incorporador. Por quê? Porque o incorporador ele fica amarrado. Então, para o incorporador não é tanta vantagem, porque ele realmente ele deixa de ter parte do patrimônio dele para ele entregar para os investidores, certo? Para quem vai comprar. Então, isso traz uma segurança e por isso que muita gente não faz. Mas o teu grupo é um grupo sólido, então é um grupo que é capaz de fazer os empreendimentos com o patrimônio de afetação e é capaz de dar maior segurança para os investidores.
Isso facilita tanto na hora da venda, então ajuda o corretor, como traz segurança também, como eu falei, para o próprio investidor, para quem vai comprar o seu primeiro imóvel, porque sabe que vai comprar e vai receber. Então, nem todas as incorporadoras e loteadoras optam por essa legislação, então, nesse regime, né? Nem todas optam. Por quê? Porque, na maioria das vezes, e principalmente pequenos incorporadores ou pequenas empresas, né, eles acabam misturando o dinheiro de uma obra na outra. Então, eu construo uma obra, vendo e já faço um outro lançamento, e o caixa é como se fosse um caixa único. O dinheiro ele vai entrando ali, vai alimentando todas as obras. Quando eu faço o patrimônio de afetação, eu sou obrigado a ter uma conta corrente vinculada para aquela obra. E aí eu não posso pegar dinheiro de outras obras ou pegar dinheiro daquela obra e alimentar outras obras. E isso traz maior segurança, porque toda a venda vai ser destinada para aquele empreendimento. Mais uma vez a gente está falando aí em segurança total aí para quem faz os investimentos, então, né? Com certeza, é isso. Quem vai comprar, se eu fosse procurar hoje um imóvel para comprar, e um imóvel de planta ou um loteamento, com certeza eu pegaria algo que já estivesse com patrimônio de afetação. Perfeito. Vamos lá para uma outra pergunta. Benefícios para o cliente, né? Muita gente pergunta na prática o que muda comprar um lote no empreendimento com patrimônio de afetação. Acho que boa parte aí dessa pergunta acho que você já respondeu, mas se puder alimentar um pouco mais ela, deixar um pouco mais claro o que muda do empreendimento que não é afetado do que é afetado. O que muda assim, na vida do investidor? O que muda na vida daquela família que fez o seu investimento? E se eles realmente, isso tudo vai ser entregue conforme o projeto? Tudo então, certinho, como é que... Quando eu crio o patrimônio de afetação, eu sou obrigado a fazer na incorporação do imóvel, entregar o memorial descritivo e deixar bem claro como que vai ser aquele empreendimento, aquele loteamento ou aquele imóvel que vai ser construído. E isso existe uma fiscalização, tanto da comissão de representantes quanto de quem pode comprar e até mesmo fiscalização por parte do CREA, né, de outras entidades. E o que acontece? O incorporador, ele é necessariamente obrigatório a seguir o que está ali, certo? E isso facilita muito e dá segurança para quem está comprando, porque sabe que vai comprar e vai realmente receber o que está descrito naquele memorial descritivo, o que foi vendido para ele. Infelizmente, na nossa região, a gente vê várias construtoras que acabaram passando por dificuldade financeira ou loteadora e acabou deixando muita gente na mão. E quando existe uma compra com o patrimônio de afetação, dificilmente isso vai acontecer. Porque mesmo que o loteador ele venha a falir, a quebrar, vamos falar a linguagem popular, aquele loteamento, aquele empreendimento, ele está destinado ao grupo de comprador. Então, como não é possível, de forma legal, vamos dizer assim, desviar o recurso daquele empreendimento, automaticamente todo recurso que entrou ali ele tem que ser usado no empreendimento. Então, se houver vendas ainda para ser feita, se houver recursos para recebíveis, né, para que eles recebam ainda e concluam esse empreendimento, automaticamente eles vão conseguir por meio da comissão de representantes que assume a obra e finaliza. E essa obra, ela, como eu falei no começo, ela é impenhorável. Então, por mais que a construtora, a loteadora tenha débitos com terceiros, jamais essa obra vai ser atingida por uma execução ou por uma penhora, porque ela está garantida para quem comprou realmente esse empreendimento. Perfeito. Isso traz um pouco mais de valorização para o empreendimento, para quem compra, um pouco mais de segurança, né? E valorização mesmo, nem se compara com outros empreendimentos quando tem essa opção, né, de patrimônio de afetação. Com certeza. Vou repetir, né? A tua empresa hoje é uma empresa sólida na região. Então, a tua empresa ela tem condições de fazer esse empreendimento com o patrimônio de afetação. Para o loteador, ele não é tão vantajoso, como eu falei, mas isso traz maior segurança, o que te reflete em venda. Então, facilita muito essa opção, né, de aderir ao patrimônio de afetação. Não, perfeito. Então, mais uma pergunta aqui. Transparência e confiança na prática. Falando em transparência, como o comprador se sente na prática? Durante o andamento do projeto, como ele
como ele se sente, será que ele consegue se sentir um pouco mais seguro, né? Como já foi falado várias vezes sobre segurança, valorização. Então, eu acho que, conta um pouquinho mais, tu acha como é que ele se sentiria, ou como é que a opção tendo um lote ali, um cliente, como é que ele ficaria mais tranquilo? Qual é que é essa... Então, quando eu faço a opção de aderir ao meu projeto, o patrimônio de afetação, a lei me traz aí uma obrigatoriedade. Eu não tenho a obrigatoriedade de aderir, mas se eu faço essa adesão, aí eu tenho que seguir as regras que a lei prevê. E dentre as regras, traz a prestação de contas. E essa prestação de contas ela tem que ser no máximo trimestral. Então, o comprador, se ele tiver condições de acompanhar essas prestações de contas que são entregues à comissão de representante, ele vai estar sempre vendo onde está sendo empregado o dinheiro daquele empreendimento. E ele vai ver que não está sendo desviado. Isso traz maior segurança para ele. Todas as contas, quando eu tenho o patrimônio de afetação, elas são auditadas. Então, traz muita segurança. É muito diferente do que o dinheiro está entrando em uma conta única, num bolo, que o gestor da obra, o administrador, ele pode tirar dinheiro dali para comprar outros empreendimentos e lançar outros produtos. Assim não, assim ele vai ficar exclusivo para aquela empresa. Esse acompanhamento é fundamental, né, para quem compra lote e tirar todas as dúvidas, até mesmo com o incorporador, ver como é que está a gestão da obra, a quantidade de lote vendido, se a velocidade está legal, se o fluxo está bom. Então, eu acho que isso ele pode chegar a qualquer momento e fazer um pedido de prestação de contas sem problema algum. A empresa ela é obrigada a informar essas informações? Nesse caso do patrimônio de afetação, sim. Por quê? Porque o empreendedor ele é obrigado a prestar essas informações a cada 3 meses. Então, ele vai ter essas informações a cada trimestre, no máximo. Se ele quiser apresentar mês a mês, ele pode. Mas a obrigação legal é a cada 3 meses. E quem comprar, a minha sugestão é que, de fato, acompanhe, até para verificar se o cronograma físico e financeiro da obra está sendo acompanhado como foi lançado. E, sem dúvida nenhuma, é que hoje, né, pela falta de tempo, a gente acaba não indo atrás das coisas. Sim. Mas quem comprar, se quiser fiscalizar a obra, ela é plenamente possível de chegar lá, pedir as informações e com certeza tu vai ter ali de pronto para entregar. Perfeito. Vamos mais uma pergunta aqui. Como isso impacta na valorização do empreendimento? Muitos investidores pensam a longo prazo, né? Com patrimônio de afetação, impacta na valorização futura do empreendimento? O Henrique, novamente eu vou trazer, né, um dado que ele é negativo. Mas o que acontece, né? A gente sabe que tem algumas obras que elas acabam sendo difíceis de vender porque a gente sabe que ou ela demorou demais para acabar ou ainda não tem a documentação necessária para fazer a venda. Quando eu faço patrimônio de afetação, eu já tenho uma obra incorporada, eu já tenho as matrículas individualizadas, que ao final, né, da construção elas vão ser averbadas, né, e eu tenho a destinação correta. Isso traz valorização e segurança para quem está comprando, inclusive como forma de investimento para poder revender no futuro. Sim. Então, é protegendo o comprador, patrimônio de afetação também é um motor de valorização e fortalecimento da marca, né? Isso fortalece um pouco mais, né? E a valorização, sempre falando mais uma vez de valorização, que isso, como não é comum as loteadoras fazer, querendo ou não, isso é um case a mais para quem investe o seu capital seguro, tranquilo e sabe que o projeto vai sair, né? Com certeza, ainda mais que nós temos uma região que é forte em investir em imóvel, né? Nós temos aquele ditado popular, quem compra terra nunca erra, e é uma realidade, né? A terra ela sempre tem uma valorização. Exatamente. Então, se tem o patrimônio de afetação, é um motivo a mais para estar adquirindo isso. Tudo bem, vamos lá para mais uma pergunta final, então. Queria falar um pouco com o doutor, está ouvindo, pensando em investimento, qual a sua mensagem sobre patrimônio de afetação, registro imobiliário, né? Eu quero que tu traga um pouquinho mais essa informação, o que é o essencial para quem compra registro de incorporação, registro de matrícula e patrimônio de afetação. Traz um pouquinho para nós assim quais são os principais, o que as pessoas deveriam procurar um pouco mais na hora de comprar, na hora de saber que de forma que está sendo feito esse empreendimento, porque a gente sabe que tem uma prática para vender sem o registro, muito menos sem um patrimônio de afetação. Traz mais essas informações para nós, para o pessoal ficar mais tranquilo. Se eu estou comprando um imóvel que é um imóvel que ele está sendo lançado, tanto um loteamento ou uma construção de um empreendimento, de um prédio, necessariamente para que ele possa ser lançado à venda, eles têm que estar incorporado. Então,
essa incorporação ela é feita no registro de imóvel e ali vai estar o memorial descritivo do que vai ser aquela obra. Ou um loteamento, quantos lotes ele vai ter, ou um prédio, quantos apartamentos, cada apartamento a descrição. Por quê? Porque eu só posso lançar ele à venda se eu tiver com a obra incorporada. Para quê? Para trazer uma segurança para o comprador. O fato é que, além da incorporação, a lei ainda me dá a possibilidade de fazer o patrimônio de afetação, que é um degrau a mais para quem quer comprar de segurança. Por quê? Por todas as razões que eu já falei. E aí, se eu quero comprar um imóvel, eu tenho que me certificar se ele realmente está incorporado. Se tiver incorporado, ótimo, ele já está realmente hábil a ser vendido. E se tiver o patrimônio de afetação, eu posso comprar com muito mais segurança e tranquilidade, porque eu sei que é uma obra que não vai ser afetada, talvez por débitos, se a empresa tiver débitos com terceiro. Perfeito. É muito importante o cliente saber, entender também, né, que o Reserva Arvoredo ele está incorporado, que o senhor vem falando, né, e que está incorporado e registrado sobre o patrimônio de afetação. Né? Então, isso que é importante na hora de comprar um imóvel, além das matrículas, dos registros de incorporação, tem mais essa opção a mais que deixa mais seguro. Né? Então você está avaliando onde o investidor procure um projeto com estrutura. O Reserva Arvoredo é um exemplo claro disso. Incorporação registrada, patrimônio de afetação e ativa um modelo de gestão transparente. Exatamente. Quero até te parabenizar, né, pela coragem e de lançar um empreendimento desse com o patrimônio de afetação, porque tu sabe que o teu grupo é um grupo sólido, então tu é capaz de lançar um patrimônio de afetação em um loteamento que tu vai conseguir levar ele até o final, sem precisar destinar esse patrimônio para outros empreendimentos que tu vá construir aí no futuro. É isso que a gente procura, né? Entrega, confiança, segurança, valorização real. Doutor, obrigado aí pela participação aí, pelo bate-papo, acho que foi muito bacana, muito legal. Quem sabe a gente pode mais criando outras oportunidades de conversa, então... Com certeza, espero ter ajudado. Tentei eliminar um pouco o juridiquês da conversa, né, para ficar mais acessível aí para todos, e o que precisar eu estou à disposição. Tá ok, doutor. Muito obrigado aí. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o condomínio Reserva Arvoredo, sobre patrimônio de afetação. Qualquer dúvida que algum cliente, algum corretor, alguma imobiliária tiver informação ao patrimônio de afetação, estamos aqui para esclarecer, deixar o mais transparente possível. Muito obrigado.